Um abraço seco. Ah, felicidade, nego sem emprego, fica sem sossego. Neva a raiz da liberdade, um sorriso negro. Um sorriso negro, Isso, para negro. um abraço negro, traz felicidade, nego sem emprego, fica sem sossego. Neva a raiz da liberdade. Nego é uma cor de investimento, nego é inspiração, nego é semelhança, é luto, nego é a solidão, nego que já foi escravo, nego é a voz da verdade, nego é destino e amor, nego também é saudade, um sorriso negro. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Olá, gente, tudo bem? Quero desejar a vocês um feliz ano novo, muita paz, muito amor, né? Assim, que esse ano de 2022 seja bem melhor do de 2021, né? Que essa pandemia vá embora. E aproveito para começar dizendo que a semana é uma semana de alegrias, é uma semana de que vem aí renovação, né? Vai chegar a vacinação da criança, né, de 5 a 11 anos, a tão esperada. Então não deixe de vacinar o seu filho. Busque a vacinação no posto de saúde mais perto da sua casa e dá esse direito ao seu filho, né? Direito à vida, né? Já está comprovado cientificamente que a vacina faz toda a diferença. Então não perca essa chance. Eu quero aqui mandar um beijo mais do que especial para o Laboratório Santa Isabel, né? Laboratório de qualidade, excelência, né? Que eu super indico aqui. Um laboratório de... É onde eu faço meus exames, é onde minha família faz. Então, assim, a qualidade, confiabilidade é Laboratório Santa Isabel. Quero mandar um beijo também para a Savit. A Savit sempre arrasando, o TI Móvel, né, Home Care, doutora Cláudia, doutor Carlos Otávio, Thaís, um beijo para vocês aí. Quero mandar um beijo também, gente, para o pessoal da FM 107, Alexandre Mauro, Pedro Bahia, Bambam, o grande Josimar Salles. Muito obrigado por tudo. Um abraço para o meu prefeito, Cláudio Manarino, que apoia a vacinação, né? Isso que é mais importante, né? O meu prefeito, ele apoia e acredita na saúde. Isso faz toda a diferença. Quero mandar também um abraço aqui para o pessoal da saúde. Todo mundo está se empenhando de forma super bacana, né? É muito legal isso. Também quero falar aqui um beijo pro pessoal da Casa com Coisa, né? Que aqui de Três Rios, que o Marcelo, gente, sempre dá desconto pra gente. Chega lá, vai na Casa com Coisa, no Shopping Olga Sola, tá? É uma maravilha lá. O pessoal tratando a gente com o maior carinho, né? Um beijo para todos aqui. Leandra, eu não sei se você entrou pelo celular ou pelo... consegui. Convidado aqui. O pessoal também, um beijo para o pessoal da Breguetes, que arrasa, também um trabalho maravilhoso. Também quero mandar um beijo para a Paty, né? A Paty faz coisas maravilhosas, estojos, costura criativa. Um beijo. E agora ela chegou, linda, maravilhosa. Boa noite, Leandra. Boa noite, Gabriel. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente.
Então, eu entrei pelo celular porque no meu computador a minha câmera é lateral. Aí eu acho que atrapalha um pouquinho. Então, o computador não consegue entrar. Tá? Ah, tá. Uhum. Deixa aqui eu fazer a Então, abertura. estamos aqui, graças a Deus. Eu quero mandar um beijo para todo Vou mundo aí que iluminar um está pouquinho aqui aí. para poder ficar mais. E, ó, Eliane Freire, um beijo. Quero dar um beijo, mandar um beijo assim, super carinhoso para a família Gumieri, né, que hoje perdeu sua ente querida. Um beijo ao Fiquinho, aconteceu um acidente com a filha dele, que é vereador aqui na cidade, mas graças a Deus ela está bem. Um beijo, Juliette. E todo mundo assim, toma cuidado com essa chuva, né? Que Deus proteja todos, que está difícil esse momento também. E vamos falar um pouco da Leandra Jacinto, gente. Eu conheço a mulher há uns 20 anos. Por aí. Ela é uma mestre. Ou é mestra? Falei errado, Jacinto? É mestra, né? É. Mestra. Então vamos corrigir que ela é mestra. E, assim, amiga, parceira, é uma das pessoas mais confiáveis que eu conheço. Né? Ela prova que você pode falar a verdade sem ser grossa. Ela fala o que você precisa ouvir no momento que você precisa ouvir, com toda a delicadeza do mundo. E, além disso, excelente professora. Falei um pouquinho de você, Leandro. Ah, falou mais até do que eu sou, né? Porque realmente são muitos anos de amizade, né? E eu prezo muito essa questão de ter uma amizade por muitos anos. Porque agora é tudo tão fluido, né? É tudo tão hétero, né? Que a gente não sabe muito bem quem é seu amigo e quem não é, porque hoje é amigo, daqui a 3 meses já não é mais. É uma coisa assim tão etérea, na verdade. Eu falei errado, é etérea. Porque as amizades, elas são fluidas, os sentimentos são fluidos. E eu prezo muito por essa questão, né? Da gente estar conservando sempre os nossos laços positivos, os nossos amigos, as nossas boas experiências, né? Eu costumo falar em todas as oportunidades que os encontros eles têm que ser muito bonitos, porque os reencontros com certeza eles vão acontecer. E nesses reencontros, se os encontros foram bonitos, nós não vamos precisar baixar a cabeça, nós não vamos precisar desviar, fingir que não conhecemos o outro. A gente vai poder abrir um sorriso bem grande, né? E abraçar o outro. Isso que é bonito na vida. Então, estamos aqui comemorando mais de 20 anos. A gente não sabe precisar muito bem, né, Gabriel? Mas mais de 20 anos de Mais de 20 jornada. anos. Ó, eu quero mandar um beijo para muita gente que está ouvindo, tá assistindo a gente. Gislaine, acho que é A isso. Ladislane Tuller, Gislaine. isso, grande amiga. O Ering, gente, esse menino, ele faz, menino com todo carinho, tá? Ele faz cada foto, fotógrafo, Leandra. Ele tem um Instagram que é Lunáticos. Ele tira foto Eu da acho que eu lua. conheço. Eu acho que É eu conheço. maravilhoso o trabalho dele. Muito obrigado aqui. Eduardo, Beatriz, tem muita gente aqui mandando beijos, tá? É uma equipe maravilhosa. Leandra, uma vez eu vi a Zezé Mota falando na Pronto. entrevista. Ela falou assim que ela começou a entrevista, foi falar sobre o trabalho dela brilhante, né? Assim, impecável. E aí a primeira pergunta que a pessoa fez para ela, assim, você acha que no Brasil existe preconceito, racismo? Ela foi, parou, pensou, levantou e foi embora. Ela assim, uma pessoa que me faça uma pergunta dessa, eu não mereço ficar dando entrevista ali.
o racismo, Leandra, você acha que diminuiu? Não, não. Também não aumentou. O que aumentou, na verdade, foi a possibilidade de nós tomarmos conhecimento dos episódios de racismo através do advento da globalização com as redes sociais. Hoje, nós temos a possibilidade de divulgar e de tomar conhecimento, mas coisas tão grotescas quanto que acontecem hoje aconteciam anteriormente, mas não eram divulgadas. Então, a grande vertente que eu vejo, né, é que hoje você está sendo filmado. Hoje você está sendo filmado. Mas isso, de uma certa forma, deveria inibir o agressor. E não está inibindo. Não está inibindo. Então, eu compreendo a Zezé Mota, tá? Ultra compreendo quando ela teve esse posicionamento, mas é porque a gente já está cansada, a gente já está calejada, e a gente entende que nós temos que sair desse estágio de denúncias de racismo, denúncias de discriminação, denúncias desses crimes, né, todos, e passarmos para um outro estágio, um estágio de nós estarmos elaborando, construindo práticas mais educadoras, práticas mais transformadoras. Mas, como você me apresentou no início, eu sou da área da educação, eu sou professora, né? E aí, professor em si não perde uma oportunidade de educar ou de se autoeducar. E aí, quando me perguntam isso, eu não deixo de debater, não deixo de falar, não deixo de colocar minhas opiniões, minhas posições, não deixo de colocar os dados estatísticos, não deixo de introduzir a ciência nesse diálogo, né? Porque a ciência social ela é muito, 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 muito importante, ela é que vai mover todo mundo, né? Imbricada com a educação. Então, muitas vezes, sabe, Gabriel, as pessoas, antes do advento das redes sociais, elas não tinham noção de que estavam sendo discriminadas, de que estavam sofrendo crimes de racismo. Elas não percebiam, não se davam conta dessa situação. Mas aí, com as divulgações, assim, elas começaram... As piadas... Você está sem áudio? Eu estou sem áudio? Não. Você está me ouvindo? Tô. Eu não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Eu não estou te ouvindo. Eu vou continuar, tá? E aí você vai consertando aí, tentando consertar o seu áudio. Voltou meu áudio? Tá bem baixinho, mas voltou bem baixinho mesmo. Tá? Bem, vamos lá. Ele vai consertando, gente, nós vamos discutindo aqui. Muitas vezes a gente não tinha essa noção. É a mesma coisa com um relacionamento abusivo. Muitas vezes, uma mulher, um homem, tanto faz, né? Isso independe de gênero, vive um relacionamento abusivo, está sendo abusado psicologicamente, financeiramente, mas não percebe. E aí, quando ele tem contato com uma literatura, quando ele tem contato com uma postagem, quando ele tem contato com um programa de TV, quando ele tem contato com uma live como está acontecendo aqui agora, aí essa pessoa, ela fala, poxa, peraí, eu vivo um relacionamento abusivo. Muitas vezes, na questão do racismo, isso acontece. Por quê? Porque nós não tínhamos consciência que estávamos sendo discriminados, que estávamos vivendo, sim, questões de racismo. Nós não tínhamos argumentos. Aquilo nos incomodava, mas assim é o jeito dele, assim a sociedade está posta. Quando a gente alça o conhecimento e começa a perceber, poxa, isso não é natural. Esse olhar
ele não é um olhar acolhedor, ele não é um olhar de aprovação. Esse olhar é um olhar de discriminação. E começa a ver essas micro-relações racistas e as macro-relações também. Né? Você vê desde um olhar, um sorriso de canto, tá? Que está sendo dado para você, e você não sabe interpretar. Não voltou o áudio, mas a gente vai fazendo assim mesmo, tá? Até outras questões também, né? E por que isso tudo existe? Né? O Gabriel está lá tentando, ele vai conseguir, gente. E eu não consigo ver os comentários porque eu não sou a que está hospedando, né? Eu sou a hóspede dele. Mas a gente vai conseguindo aqui falando algumas questões que são importantes. O que é o racismo? Por que ele existe? Como que ele se comporta? Né? E o que é esse tal de racismo estrutural que todo mundo vem falando? Eu costumo avaliar o racismo estrutural como a base de uma sociedade capitalista. Então, desde lá, a bula Dum Diversas, né, que o Papa Nicolau V autorizava que os pagãos, os saracenos, né, os negros, fossem caçados e escravizados perpetuamente porque eles não tinham alma. E por não terem alma, não era pecado. Então, a igreja contribui nasce da exploração daqueles que detêm o poder econômico sobre aqueles que não detêm. E aí, essa base de exploração, não voltou, Gabriel? Essa base de exploração, o que acontece? É permitido que o homem explore o homem. Hoje já não temos, né, o aval da igreja para essa exploração, mas temos o aval do capital. Então, no capital, você tem que... Né, você não, né? O capitalismo, um explora o outro. E para que essa exploração seja autorizada, temos a base aí de discriminar. Sim. Então, sofremos uma grande discriminação, sim. Sofremos com racismo, sim, né? Porque temos que gerar lucro, mais-valia para aqueles que detêm. Aos bens materiais, à cultura, aos bens permanentes, tá? Enquanto outros não podem ter acesso a isso. Eu estou conseguindo te ouvir baixinho, então a gente vai levar muito bem, tá? A Terezinha está falando aqui, Terezinha Amazônia, minha grande amiga, está falando aqui que está escutando perfeitamente, ambos. Então, eu que estou com algum problema, que não estou te escutando, me perdoe, mas eu vou conseguir saber o que você está me perguntando. Perfeito. Tá, você falou que o áudio está perfeito. Então, vamos lá, pode perguntar mais coisas, vamos dialogar e eu vou aqui me esforçar para a gente não se perder. Vamos lá. Leandra, eu vou fazer uma pergunta para você que é professora. Eu vejo muito preconceito, por exemplo, com Carolina Maria de Jesus. Ela é uma escritora negra, assim, num tempo onde o negro não podia expressar sua opinião. Ela disse uma frase linda: a fome é a invenção dos que comem. E aí ela começou a despertar interesse de algumas pessoas, né? Ela é brilhante, só que ela sofre um preconceito. Além de ser negra, ela não é estudada, como se dizem. Ela não tem nível superior. Ela chegou até o 2º ano do ensino fundamental.
A inteligência tem a ver com o banco de escola e a cor da pessoa? Se a inteligência tem a ver, Isso. vamos resgatar aí a Maria Carolina de Jesus, né? Maria Carolina de Jesus vivia lá na favela do Canindé, em São Paulo, né? Isso. Passou muita fome, e inclusive tem uma citação no livro dela, nesse Quarto de Despejo, que ela diz o seguinte, que para governar um país deveria ser alguém que já tivesse passado fome. Isso é muito importante, que ela vem colocando. Mas vamos ver uma coisa, ela tinha pouca escolarização, mas ela sabia ler, escrever e contar, né? Era pouca, mas dava para ela levar essa questão. E aí os escritos dela são descobertos por um jornalista, e Maria Carolina de Jesus, ela sai daquele ostracismo, da invisibilidade, na verdade, que ela estava lá na favela. Tá? Maria Carolina de Jesus, ela vende, na sua época, mais do que Jorge Amado. É uma coisa incrível o que Maria Carolina de Jesus faz. Tá? Gente, ela consegue sair da favela, ela vai para o centro da cidade, na verdade é quando ela escreve o outro livro dela, que é Casa de Alvenaria, muito importante esse livro. Não teve uma tiragem e uma venda tão expressiva quanto o Quarto de Despejo, mas só foi a Maria Carolina de Jesus que ganhou dinheiro com a venda dos escritos dela? Não. Toda uma indústria, tá? Toda uma indústria literária ganhou dinheiro com isso. E é importante ressaltar que essa maravilhosa escritora negra, ela morre pobre, tá? Por causa das relações sociais e políticas que vivíamos no país. E aí? E aí a gente vem perguntando, né? Será que inteligência tem a ver com cor da pele? É isso que você quis Exatamente. Perguntar? Uhum. Porque eu tenho que estar trabalhando aqui por causa do som que não está me chegando. Olha, muitas vezes nós temos inteligências que não são potencializadas. Quando eu vejo que a maior parte dos negros formam a classe proletária, eu vejo que as inteligências que são valorizadas dentro da sociedade capitalista não são potencializadas para esses pretos e pretas. Inteligência tem a ver com a cor da pele? Biologicamente falando, não. Mas, socialmente falando, eu preciso oportunizar. Eu preciso dar perspectivas. Eu preciso dar esperança para meninos pretos e meninas pretas e mostrar para eles que é possível, através de seus talentos, das suas inteligências, eles alçarem novos patamares sociais. Mas se eu estou numa comunidade que a prioridade é eu ter comida, as outras questões vão ficando ao largo. As outras questões não vão sendo potencializadas. Portanto, existem, sim, eu posso afirmar isso com muita veemência, diferenças sociais que acabam relegando os meninos e as meninas pretos e pretas a um patamar de que eles não conseguiram alçar níveis maiores de escolarização, níveis maiores de ascensão social. Mas não por falta de inteligência, por falta de fomento, por falta de investimento, por falta de oportunização. E quando nós falamos de mulheres, de homens, pretos e pretas, que conquistaram, né, chegaram lá, como nós dizemos hoje, nós estamos tratando, tá, de exceções.
Não estamos tratando de regra. Ah, Leandra, por exemplo, eu estudei em escola pública minha vida toda, tá? Não tive tantos incentivos, mas vou dizer para você uma coisa, o mínimo de incentivo que eu tive que aproveitar. E aí eu fiz a graduação lá na UFJF, fiz uma pós-graduação na Dom André Arco Verde, depois eu fiz um mestrado na Unirio e terminei um doutorado esse ano na Ibero-Americana. E estou fazendo umas outras questões agora também, né? Leandra, a questão do seu potencial intelectual mediante a escolarização, tá? Mediante escolarização, condiz com o seu potencial financeiro? Não, são coisas totalmente distintas. São coisas totalmente distintas. Uma coisa é você desenvolver capital cultural através das suas inteligências potencializadas. Outra coisa é você desenvolver capital financeiro dentro de todo um sistema que, infelizmente, não te dá tantas oportunidades como daria para uma outra pessoa branca. Tá? Com a mesma idade, com o mesmo nível de escolaridade, é totalmente diferente. Então, inteligência... Oi? Às vezes eu vejo as pessoas discutindo se Monteiro Lobato era negro ou não. Sabe? Você está conseguindo me ouvir? Você, às vezes, vê pessoas discutindo se... Monteiro Lobato. Eu vou pedir uma coisa. Tem como você sair e entrar de novo na live? Vou sair e vou entrar. Peraí. Mandar um beijo aqui para a melhor nutricionista da nossa região, Mariana Raposo, a Sandra Moreira, um beijão. Cíntia, excelente técnica. Cíntia, um beijão para você, meu amor. Beatriz Rocha, um beijo. Deixa eu ver mais quem aqui. E agora? Agora você está me ouvindo? Perfeitamente. Bem, vamos à questão de Monteiro Lobato, né? Que você havia me perguntado se Monteiro Lobato cometia discriminações. Eu falei o seguinte, não, até hoje nós vemos os livros omitindo que Monteiro Lobato era negro. Sabe? O negro, ele não tem o espaço que o branco tem. Eles embranqueceram Monteiro Lobato. É muito mais bonito embranquecer Monteiro Lobato, né? E esquecem, eu estou dando ele como exemplo, como eu falei da Maria Carolina de Jesus, entre outros, né? Eu vou buscar mais, eu vou beber mais nas águas de Machado de Assis. Né? Que foi o grande fundador da Academia Brasileira de Letras, né? E que Machado de Assis era filho, sim, de uma mulher negra, né? Mas todas essas questões vão fazer parte do racismo estrutural. Porque como que você vai colocar na sociedade uma referência de uma imagem de uma pessoa negra? Isso vai afetar as relações econômicas. Há coisas que nós falamos, Gabriel, que afetam as relações dentro da economia. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. E aí, colocar símbolos negros fica muito difícil. Voltando a Monteiro Lobato, existe na obra de Monteiro Lobato todo um arquétipo, né? Colocando o negro em posições subalternas. Então, a gente tem, na obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, a tia Anastácia, que é uma negra cozinheira. Nós temos o tio Barnabé, que vivia lá no sítio, né? No sítio do Pica-Pau, uma casinha bem humilde, e nós temos o Saci, que é caricato. O Saci é uma figura caricata. Agora, todos os outros que são os donos do sítio, né? Dona Benta,
os netos, Na- todos têm posição social muito boa e remete ali naquela obra toda que eles têm um acesso à cultura também muito elevado, né? Porque as crianças só iam para o sítio do Pica-Pau Amarelo para passarem férias. Uhum. Nas férias daquelas crianças é que elas viviam todas aquelas aventuras. Agora, o Saci morava lá, o tio Barnabé morava lá, com pouquíssimos recursos. E, na verdade, o tio Barnabé ele não morava numa casa, ele morava numa choupana. Não sei se Isso. você observa isso, né? E a tia Anastácia, ela vivia na casa, mas como uma cozinheira e como uma doméstica. E aí, por que está acontecendo hoje, né, na nossa sociedade, vermos figuras negras em outras posições, tanto na mídia, quanto na literatura, quanto em todos os expoentes de cultura? Não vamos nos enganar, tá? É uma análise de mercado. Gente, é muito bom fazer maquiagem para o povo negro, ele vai consumir, Uhum. né? É muito bom fazer uma touca de cabelo para o negro poder fazer um esporte, uma natação, porque a gente tem um cabelo mais volumoso. E aí, um cabelo cacheado, mais volumoso, vou precisar de uma outra touca. Eu vou vender mais. Então, tem a questão de conquistas sociais, mas também tem a questão de análise de mercado. Como que eu vou expandir o meu mercado consumidor? Porque É por aí também. o negro ele também traz lucro, ele também trabalha. E ele é mais da metade da população. Sim, esse negro ele está movimentando o mercado, né, financeiro. E movimentando com o quê? Gente, no período escravagista, o negro era os pés e as mãos da sociedade. Porque ele produzia, ele cultivava, ele tinha valor a sua estrutura física. Hoje é a mesma coisa. Vivemos tempos só com roupagens diferentes. Estamos produzindo, temos valor na nossa estrutura física. Muitas vezes nós nos deitamos para descansar a máquina que é o nosso corpo, para no dia seguinte trabalhar e produzir muito. E produzimos muito para alguém que é dono do meio de produção. Sim. Né? Então, nós não vivemos tempos assim tão distintos, não. Isso na minha visão, tá? Não são tempos tão diferentes. Estamos produzindo. E nós estamos, assim, se a gente voltasse a 20 anos nas nossas conversas, parece que a gente está debatendo o mesmo assunto, a gente não vira a página. Não. Não vira a página porque os detentores de poder continuam sendo as mesmas famílias. Eu tava... E mas para sustentar um rico é necessária a existência de muitos pobres. Para sustentar um dono da lancha, é preciso que existam muitas pessoas na estrutura social para fazer esse mercado girar e ele ter a lancha. Lógico. Eu estava vendo não sei se você acompanhou, essa novela Verdades Secretas. E eu vi uma crítica muito assim, todo mundo falando dela ser prostituta ou não, ser modelo e tal. Mas eu fui assistir por causa dessa crítica. Ela tem uma empregada negra. Ela vive no mundo do luxo. E ela vira para essa empregada negra e fala assim, não tenho como te pagar. A empregada negra trabalha, cuida do filho, faz as coisas para ela e não recebe. E você acha que isso é uma coisa da contemporaneidade? Não, Não, infelizmente. isso já existia há muitos e muitos anos. E te falo, se nós formos buscar, vamos ver registros sobre isso
No Brasil escravagista, sim, tá? No Brasil colonial, sim. Isso está muito ligado àquela questão, é como se fosse da família. Sabe? A empregada, que é como se fosse da família, é como se fosse, mas não é. É como se fosse, mas é até a página 2, é até enquanto está me servindo. E eu falo para vocês, todos nós temos a necessidade de um salário monetário, lógico, mas também temos necessidade de um salário emocional, de ligações emocionais. Uhum. Mas a ligação emocional não pode sobrepor a nossa análise de quem somos e do que estamos fazendo nessa vida. Eu deixo Eu... você assistir, assiste o filme Que Horas Ela Volta. Com a Regina Casé, a Leandra falando agora, veio o filme na minha cabeça, né? Como se fosse da família. É como se fosse da família. Nesse filme, por exemplo, eu não assisti Verdades Secretas essa última temporada, a segunda temporada. Eu assisti a primeira temporada, tá? E a questão da menina ser prostituta, eu não costumo julgar nada nem ninguém. Eu aprendi isso na minha vida, né? A gente olha o outro num excedente de visão, como nos diz Chomsky. Porque Chomsky vai nos dizer isso, porque eu estou numa moldura, você me vê dentro de uma moldura, dentro de um quadro. É aquilo que você consegue enxergar, que pode não ser a minha realidade. Mas eu não estou Então, eu não julgo, né? Agora, a relação com patrões e empregados, elas podem incorrer nisso. E aí, quando você me reporta ao filme A Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, ela vivia num quartinho, ela cuidava com muito amor e carinho do filho da patroa, ela criou aquele menino, mas a dela ela não pôde criar, a dela estava vivendo lá com a irmã, no norte, no nordeste, tá? Ela não tem como se sustentar, né? Não tem como se sustentar se ela sai daquele emprego. Mas quando chega no momento do vestibular, que a menina dela tem o sonho de entrar para uma universidade, ela já não é mais a pessoa da família. Já não tem todo aquele carinho como se fosse da família. E quando a menina dela passa e o filho da patroa não passa, ali tem uma ruptura tremenda. Né? Ali cai a máscara. Cai a máscara. Cai a máscara. Mas a questão da Verdades Secretas, eu não quis colocar como a questão da prostituição, não é isso. Mas todo mundo olha a menina branca se prostituindo, mas acaba esquecendo que está tendo ali uma negra escrava. Isso você não vê em site nenhum, em lugar nenhum, falando da negra escrava. Por quê? Mas cuida do filho, que faz a comida, cuida da casa e não recebe, que nome que se dá isso? Escravidão, tá? Uma escravidão psicológica, uma escravidão relacional, uma escravidão em todos os âmbitos. Mas vamos ver aqui uma outra coisa que eu consigo analisar nisso, apesar de não ter assistido a segunda temporada de Verdades Secretas. Quando uma menina branca com um estereótipo padrão do belo, aceito pela sociedade, se prostitui, tá? Todo mundo fica assim, gente, como pode? Tão linda. E aí traz aquela imagem de fragilidade, aquela imagem de necessidade de ser apoiada, de ser amada, de ser acalentada, aquele pesar. Quantas meninas negras estão nas favelas, né? Ou não tão somente nas favelas, mas em todos os estados do Brasil, se prostituindo para comer um hambúrguer. Porque a gente vê isso, não é lá no Rio de Janeiro, não é lá na Bahia que a mãe compra 3 enxovais para a menina, não. A gente vê isso aqui na nossa cidade, eu já atendi alunos assim, tá?
e que não se teve nenhuma delicadeza no trato para com ela não virou história de rede social, ela não virou fanfic, ela não virou heroína de livro, não, ela foi apedrejada, inclusive por professores. Ô, Leandra, Porque a figura da mulher branca, ela é muito assim, parece que ela é frágil. A sociedade nos ensina a ver uma mulher branca. Gente, eu não estou trazendo também assim rivalidades, não, pelo amor de Deus. Mas a gente vê aquela menina branca como muito frágil. E a gente vê a menina negra como aquela que pode levar todos os supapos, todas as porradas da vida. Isso, tá? Não acontece também só com o outro, não. Quantas vezes eu já vi isso? Eu tenho muitas amigas, né? Vou falar, tenho até amigas brancas, não. Eu tenho muitas amigas, independente de qualquer etnia, independente de qualquer cultura. Muitas amigas. Mas quantas vezes me foi falado assim, não, dá esse tipo de trabalho para a Leandra porque ela aguenta. Mas por que a Leandra aguenta? Qual que está a diferença? Onde que está o embasamento científico de que a Leandra aguenta determinadas coisas e a outra não? Tá? Ah, não, mas isso aqui você pode deixar. Eu queria muito, em determinados momentos da minha vida, ter sido olhada como uma pessoa frágil. Porque essa questão de nós falarmos que mulheres são guerreiras, isso é romantizar a dor da outra, independente da etnia. Ah, fulano é guerreiro. Fulano é guerreiro porque não existiu nenhuma ajuda para essa pessoa. E aí ela teve que ir sozinha. Mas, dentro de uma sociedade, a mulher branca, ela é vista como se fosse mais frágil e a mulher negra, ela pode levar tudo que quiser, né? Tudo que a vida tiver para bater. E isso também vai existir, Gabriel, nos diferentes tons de pele, na questão do colorismo. Aquela negra mais clara vai sofrer menos, aquela negra mais retinta pode sofrer mais. Aquela negra que está mais no padrão de magra pode sofrer menos discriminação do que aquela negra que está mais nos padrões de gorda. Ah, Leandro, por que você está falando isso? Você está falando besteira. Estou falando não, gente. Quantas vezes a minha filha vira para mim e fala assim, mãe, vai e compra isso para mim, porque você tem um fenótipo mais claro do que o meu. Eu vou ser maltratada. E até eu entender o que ela estava me falando, eu falo, não, você é minha filha, você não vai ser maltratada? Não, e vai ser maltratada assim. Tá? E por vezes eu vou ser maltratada também. Ah, mas é uma questão de discriminação, de racismo? Sim. Sim. Porque eu havia falado aqui para você que eu terminei o doutorado, né? Gente, essa questão do título de doutora, de ter acesso a bens culturais, ela não me deixa ser discriminada até a página 2. Depois da página 2, se eu incomodar, se eu for uma ameaça para outra, opa, aqui não, tá, sua neguinha? Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas às vezes eu ouvi assim, a Leandra foi trabalhar na Secretaria de Educação, deve ser para limpar o chão. Eu ouvi isso. Né? A Leandra está trabalhando com plano de carreira de professores? Não, mas daquela macaca não se pode esperar nada. E aí, o que eu faço com isso? Né? Com essa informação que eu recebi, com essa agressão que eu recebi. Gente, dói pra caramba. Dói muito. Você fica arrasada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, sei lá quantos meses. Até que você resolve também se levantar e tratar dessa questão e tratar da sua vida. É importante ter, sim, saúde mental, porque quantos psicólogos negros você conhece, Gabriel? Você é da área da saúde, então tem um viés aí na saúde mental, mas quantos psicólogos negros? Quantas vezes eu cheguei em psicólogos que falam para mim que racismo não existe? Ah, não, você está inventando coisas. Racismo não existe. Então eu tenho que procurar
foram atendidas com médico negro. Exatamente, né? E aí eu conheço uma psicóloga negra maravilhosa, a Lívia, e sinceramente, com 3 sessões, Lívia mudou minha vida. Ela pode até achar que eu fugi dela, mas com 3 sessões, Lívia mudou minha vida, né? Então a gente precisa dessas referências. Tem Wesley Goulart, um abraço aí, Wesley. Também nosso psicólogo aqui negro, também excelente. Então, a gente precisa dessas questões, né? Leandra, é importante, eu gosto de falar da televisão, porque a televisão, por muito tempo, ela ditou regras e ditou moda, né? Hoje, com a internet, as coisas estão mudando um pouco, né? Está disseminando um pouco, mas ainda a televisão é um grande poder, né? Eu lembro de uma entrevista uma vez da Karen Rodrigues, mulher do Paulo Alcan, que ela foi chamada para fazer uma novela e a atriz principal ia ser negra. Eles pegaram uma branca e pintaram. Blackface. Aí ela deu uma entrevista falando assim, por que a Globo não contrata uma atriz negra? Por que tem que pintar uma pessoa de negro? E por causa disso, ela foi impedida de pisar na Globo. Ela teve seu contrato rescindido. Por muitos anos, a gente ouviu falar na mulata beleza. O que é essa mulata? Tá. Vamos lá para uma outra questão que é fantástica que você levantou. Primeiramente, a escola de Frankfurt, ela vai fazer uma análise muito, muito profunda, né, dessa questão da indústria cultural. Tudo que você vê nas redes de comunicação, né, faz parte da indústria cultural. Então, tudo é pensado milimetricamente. O olhar, o jeito de falar, a entonação da voz, a imagem, a cor, o posicionamento da câmera, se é de baixo para cima, se é de cima para baixo, se é de lado. Isso tudo é pensado para atender à indústria cultural e gerar lucro para essa indústria cultural. Então, durante muito tempo, não vamos falar só da Globo, as outras emissoras de televisão também não colocavam pessoas negras, porque pessoas negras não eram tidas como um estereótipo de bonitas, não era moda, não vendia, segundo eles. Mas quem, né, está por trás dessa indústria cultural? Produtores culturais brancos, homens, héteros, né? Os defensores da família, eles estavam todos lá. E eles estavam vendendo e movimentando o mercado cultural com isso, da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, tá? E aí se faz um blackface. Mas, gente, para todas as questões existem posicionamentos de resistência. Os movimentos negros não ficaram apáticos a todas essas questões, não. Então, todos os avanços que nós tivemos, tá, são graças às negociações dos movimentos negros com a política do país. Porque não achem que Jesus morreu porque ele teve dengue. Jesus morreu por causa de uma questão política. E os movimentos negros inseriram-se nessa questão e foram lá negociar. Olha, tem que ter tantos % de negros nas propagandas. Tem que ter tantos % de negros nas novelas. De repente se pede, um projeto vai tramitar e vai falar, tem que ter 50%. Mas o que a lei permitiu, né, na votação, nessas tensões sociais e políticas, foi um percentual bem menor, 15%, 5%, e aí nós vamos ganhando e conquistando espaços, porque é necessário que nós, negros e negras, contemos as nossas histórias, porque se a gente não conta as nossas histórias, o outro conta, e conta da perspectiva dele, da forma dele.
E aí, para ele, é melhor pintar uma mulher de negro do que colocar uma negra lá. E uma negra altamente competente. Tá? Né? E aí, isso tudo vai girando na nossa cabeça. Temos avanços, temos tensões, mas também temos que ter um pacto social. No início você me falou assim, a maioria das pessoas desse Brasil são negras, 60% dos habitantes do país são negros. E como que faz o pacto social para que não tenha uma revolução, um derramamento de sangue? Através dessas negociações. Então vamos colocar lá, vamos atender aos movimentos sociais, e dentre esses movimentos sociais, os vários movimentos negros. São inúmeros os movimentos negros que estão ganhando, né, visibilidade e estão trazendo avanços sociais para a gente. Só que os avanços sociais que nós estamos comemorando, todos os dias eles são ameaçados. Todos os dias eles são ameaçados. Olha, pode cair as cotas. Olha, cota não é constitucional. Olha, isso aqui, ProUni, talvez não seja legal. Olha, mas essa conquista aqui, eu não acredito, eu acho que... Para que cota? Para que cota se todos têm inteligências, né? Você falou que biologicamente todos são inteligentes da mesma forma. E por que cota? Porque foi negado, gente, o cuidado com o negro na questão da escolarização. Foi negado o fomento ao negro na questão de escolarização. Ele estava lá na escola pública e o próprio governo não deu conta disso. Mas não se fala também que não é cota só para negro, é cota para negros e estudantes de escolas públicas. Então, os brancos estudantes de escolas públicas também têm os mesmos direitos. Mas vai discutir a questão do negro, mas com certeza. A questão do negro está lá na rede social sendo falado sobre isso. Então, eu acho que eu respondo você na questão da indústria cultural. Naquela época era melhor pintar a mulher de negro, tá? Pintar a mulher. Mas agora, com os movimentos sociais, com nosso posicionamento, tá? Que não foi uma permissão, não foi uma benesse para os negros. Foi uma conquista dos negros, pelos negros e para os negros. Ô, Leandro, Que também vi as outras categorias, tá? Porque a gente tem que parar com essa situação de que a nossa bandeira é melhor do que a outro, que a bandeira do outro. Então, se todas as minorias sociais se unem e vão lutar pelo seu espaço, pela sua visibilidade, pelo seu respeito, nossa, nós nos tornamos uma grande potência. Então, a questão do negro não é menos importante do que a questão do indígena, não é menos importante do que a questão da comunidade LGBTQIA+, não é menos importante do que a intolerância religiosa, não é menos importante do que a questão do migrante, do imigrante e do emigrante, tá? Se todas as minorias se unem, né? Se a minha causa for a sua causa e a sua for a minha, de maneira muito tranquila, muito igualitária, aí a gente consegue até caminhar para que esses pactos sociais sejam mais avançados. eu não preciso ser negro para defender o negro. Eu não preciso ser mulher para defender a mulher. Eu não preciso ser homossexual para defender o homossexual. Eu tenho que ser humano. Eu tenho que ter empatia com o próximo. Né? E isso... Exatamente, mas não tão... E assim, essa questão da empatia, a questão da alteridade, que é olhar o mundo através dos olhos do outro, né? Sentir, ter aquela experiência sinestésica de sentir a dor do outro. Isso é extremamente importante, mas jamais apagar a sua causa, porque aí a gente pode incorrer naquela questão que muita gente fala, para que o dia da consciência negra? Se nós temos que viver a consciência humana, nós vamos ter o dia da consciência negra porque nós somos negros, nós temos a nossa história, nós temos a nossa ancestralidade, nós temos a nossa territorialidade, nós temos temas que nos são pertinentes para que nós possamos existir, tá? E para que nós possamos caminhar também, não nos sentirmos só. Agora, a questão de sermos humanos, vamos ser humanos todo o tempo. Mas vamos respeitar o dia também que comemora-se o combate à LGBTfobia, vamos respeitar o dia
que os dias que vão se falar sobre a questão indígena, que está muito premente no nosso país. Vamos respeitar a natureza, tá? Porque nós temos que debater as questões das crises climáticas. Então, tudo isso aí tá muito ligado. Vamos trabalhar a questão da intolerância religiosa. Intolerância religiosa, gente, nós não estamos falando só ataques aos centros de Umbanda e Candomblé, não. Nós estamos falando de preservar a religião do indígena, de preservar as várias manifestações religiosas que existem na nossa nação. Né? Leandro, Mas você me havia falado outra coisa. Espera que eu me perdi um pouquinho. tá num outro assunto, porque o nosso tempo está acabando aqui. Ah, perdão. Uma hora já. Você foi precursora, pode me corrigir, em fazer uma princesa negra, né? Nem a Disney tinha feito a princesa e o sapo ainda, né? Você veio com a felicidade. Como foi fazer esse livro para você? Muito doloroso. Muito doloroso. Porque, na verdade, a gente não nasce preto, né? A gente não nasce negra, a gente não nasce assim. A gente se torna. Porque ser negro, para mim, é um ato político. E aí, quando você tem filho e manda seu filho para a escola, né, você quer todas as glórias do mundo para essa criança. Eu tive uma filha e mando para a escola. Um dia ela me chega e fala assim, estava no primeiro ano de autodeclaração, né, de cor e raça. E aí ela falou assim, eu não quero ser preta, não. Por que você não quer ser preta, minha filha? O que está acontecendo aí? Ela estudava numa escola particular e ela era a única negra da sala. E na sala, a professora fez uma experiência muito legal, que ela dava uma boneca negra, que chamava Isabela, para as crianças levarem no final de semana. Na segunda-feira, a criança tinha que contar como que foi o final de semana daquela boneca. E dava um boneco branco também, que tinha que passar pela mesma questão. Na segunda-feira, os relatos das crianças eram assim: a Isabela, boneca negra, não mamou, não foi na piscina, não tomou banho, não passou perfume, não comeu. E o João Pedro, que é o boneco branco? Ah, foi no parquinho, foi na praça, foi em tal lugar. Aí eu entendi por que a minha filha, tá, com 3 anos de idade, não queria mais ser preta. Por quê? Porque ela se identificava com a Isabela. A Isabela era rejeitada, ela não queria ser rejeitada, ela não queria ser preta. E aí eu fui buscar na literatura infantil referências, né? Livros com personagens negros para crianças. Naquela época eu achei até a Fiona, em 2004, gente. Até a Fiona, que era verde, mas negro eu não tinha achado. Né? Aí quando não existe, o que a gente faz? A gente cria. Eu fui, escrevi o livro, registrei na Biblioteca Nacional, eu mesma fiz a produção do livro, eu mesma fiz o lançamento do livro, e o livro está circulando ainda em algumas escolas. Eu não tinha intenção de comercializar para ter lucro, eu tinha intenção de levantar a autoestima da minha filha. Né? Tanto que agora eu dou os livros para a escola, é um livro bem pequenininho, para educação infantil mesmo, tem 12 páginas. E aí eu fiz isso, né? E graças a Deus, depois a gente foi monitorando a produção de literatura infantil e infanto-juvenil, e hoje a gente tem uma larga movimentação na literatura infantil e infanto-juvenil com personagens negros. Nós temos séries com personagens negros, nós temos vídeos com personagens negros, nós temos muita produção com personagens negros. Eu fui a precursora, eu não posso te falar. Eu posso te falar assim, dentro da cidade de Três Rios eu fui a precursora, tá? Talvez dentro da nossa região eu tenha sido a precursora, mas eu acredito que existiam pessoas anteriores a mim que tiveram o mesmo incômodo e que também produziram e que levaram essa referência para outras crianças em outros lugares, né? Eu acredito que a gente não fala coisas assim totalmente originais. A gente fala vozes que nós já ouvimos, né? Pois não? Eu não queria
interromper, mas infelizmente o Instagram só permite a live de 1 hora. Aí tem Sim,